Fala galera, aqui é Wagner Romero falando de Copa e nada mais. E vamos para o resumo do dia 9, dia 8 da Copa, aliás, né? Dia que tivemos aí mais uma vez 4 jogos e infelizmente um dia de jogos ruins, né? Onde a bola foi maltratada. A gente vinha numa sequência incrível de jogos muito bons, jogos divertidos. Aí tivemos aquele Gana e Panamá que foi um horror. E aí ontem realmente a bola foi, como eu digo, maltratada, né? Começamos o dia com um Tchequia 1, África do Sul 1, a Tchequia vai se complicando, né? Começou o jogo, não vou dizer bem, né? Porque eu acho que apesar da Tchequia ter bons jogadores ali, eu não estou conseguindo ver o time se desenvolver em campo, sabe? E fez 1-0 e ficou ali amarrando o jogo, sabe, até o fim. Aí no finalzinho do jogo teve um pênalti para a África do Sul, bem marcado por sinal, e a África do Sul então conseguiu o empate, que para a África do Sul é um resultado gigantesco, né, conseguir esse empate com a Tchequia, e a Tchequia repensar o jeito de jogar, né, porque não é possível, cara, não é uma equipe que é um patamar muito acima da África do Sul, e aceitar um empate desses é bem complicado, e um jogo que foi realmente bem ruim. Aí eu que estou assistindo todos os jogos, olha, foi difícil. Eu estou acostumado a ver o jogo do Grêmio, hein, pra tu ver. Depois tivemos mais um jogo de um primeiro tempo muito ruim de Suíça e Bósnia, mas daí as coisas no segundo tempo se abriram de tal maneira que o jogo passou a ficar, talvez não um jogo bom, mas um jogo divertido, com muitos gols. A Suíça acabou fazendo 4-1 na Bósnia. A Bósnia é realmente uma equipe muito fraca, né? Tá lá. Eu acho que os torcedores italianos eles devem enlouquecer cada vez que eles veem um jogo da Bósnia nessa Copa do Mundo, porque como é que eles conseguiram perder a classificação para esse time aí? É um negócio para repensar todo o futebol italiano. Eles perderem para essa Bósnia, uma seleção muito fraca. A Suíça, apesar de ter feito 4-1, ela também não mostrou lá grandes coisas, não, né? Vinha com muita dificuldade no jogo, até que entrou lá o Mazambi, que é um jogador de 20 anos da Suíça, foi destaque do Eintracht Frankfurt nessa última temporada. E aí aquela situação, né? Técnico, ele tem técnicos que são bons, muito bons e tal, mas no fundo todos os técnicos eles têm as mesmas manias, as mesmas birras, e a principal delas eu acho que é essa preferência em colocar jogadores um pouco mais cascudos do que colocar jovens, né? É inacreditável um cara como a Zambi ser reserva dessa seleção suíça. Ele entrou, mudou completamente o jogo, fez gol, deu assistência, participou de lance da expulsão do jogador da Bósnia. Olha, ele fez tudo no jogo, e a Suíça então merecidamente conseguiu a vitória, porque jogou mais que a Bósnia, mas foi um jogo bem ruim realmente. Depois nós tivemos o atropelo dos donos da casa, Canadá fazendo 6-0 no Catar. A nota triste, óbvio, a lesão gravíssima sofrida pelo atleta Koné do Canadá, que quebrou a perna. O Catar bateu bastante. O cara que quebrou a perna do jogador do Canadá foi expulso, óbvio, até a entrada nem foi tão feia assim, né? Foi uma pegadinha, aquelas situações que acontecem, né? Da perna bater exatamente no lugar para quebrar, com a perna daquele jeito para quebrar, uma fatalidade. Mas no jogo como um todo o Catar bateu bastante, e a seleção do Catar, ela é muito fraca, e entra um pouco nessa questão da Copa com 48 seleções, né? Numa Copa com 32, com 24, como era bem antigamente, a seleção do Catar ela passaria longe de se classificar para uma Copa do Mundo, mas como tem 48, ela acaba indo, conseguindo ir, tem seus méritos por ir, mas quando chegar na Copa do Mundo é um nível diferente. O Canadá atropelou o Catar, caminhou muito bem uma classificação para a fase de mata-mata aí do Canadá, com um hat-trick de Jonathan David, né, atacante ex-Lille que joga na Juventus. E no final da noite, início da madrugada, tivemos os donos da casa, também anfitriões da Copa, México fazendo 1-0 na Coreia do Sul, num jogo que para mim também não foi lá dos melhores, um jogo que foi muito disputado, mas sendo cometido muitos erros em campo, né? Um jogo, aquele famoso jogo de meio campo, perde e ganha de meio campo,
pouquíssimas chances claras de gol. O México acabou fazendo 1-0 numa falha absurda do goleiro da Coreia do Sul, que vem fazendo uma boa Copa, mas falhou, né? E é mais um goleiro que falha. A gente está tendo uma Copa com muitas falhas de goleiro. Com essa vitória, o México praticamente garantiu a sua classificação para o mata-mata. Já tem 2 vitórias aí nesse grupo, né? Passou o carro no Paraguai na primeira. Quem ganhou do Paraguai foi os Estados Unidos. O México ganhou da África do Sul na primeira rodada e agora vence a Coreia do Sul. Não posso dizer merecido, eu acho que ninguém jogou bem a ponto de vencer esse jogo, mas o futebol ele também é feito disso aí, né? Jogos equilibrados, tem que aproveitar as oportunidades. Foi dada uma oportunidade de graça para o México foi lá e fez. A Coreia ainda pressionou bastante para empatar, o goleiro do México acabou fazendo 1 ou 2 grandes defesas, mas seguraram aí a vitória importantíssima para os anfitriões que estão classificados para a próxima fase, tá certo? Sou Wagner Romero, falando de Copa e nada mais. Feito!